Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Painel Livre aqui pela TV Vale. Hoje vamos falar sobre a saúde do homem. Vamos conversar com o urologista, Dr. Piero Menotti Orlandi. E eu quero agradecer a você que nos acompanha. Estamos ao vivo nas redes sociais, no Facebook, também no nosso site, tvvalenet.com.br. Estamos transmitindo no canal 7 analógico, 34 digital. E o programa já está disponível na plataforma do YouTube. Doutor Piero, seja bem-vindo, prazer conhecê-lo. Boa noite. Boa noite, Marconi. Eu agradeço demais a oportunidade de poder vir aqui falar um pouquinho sobre a saúde do homem com você. A gente está no mês, né, do dia do urologista, mas daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho sobre isso. Vamos falar sobre a saúde do homem. Por que os homens são tão resistentes, né, a cuidar da saúde, se comparado às mulheres, claro? Por que isso é uma questão cultural? Aqui no nosso país, né, Marconi, se a gente for olhar, a gente consegue ver que os homens, eles têm muito mais medo de ir aos médicos de uma maneira geral do que as mulheres. As mulheres se preocupam muito mais com a saúde. Talvez culturalmente já foi colocado para as mulheres que elas precisam ir mais ao médico, se cuidar, e aos homens é passada a informação de que não, de que só vai no médico quando precisa. Principalmente no urologista, que já existe um tabu muito grande de ir no urologista para poder fazer exames, né, mais aprofundados, porque envolve a região genital na maioria das vezes, né? E os homens não querem passar por esse constrangimento, né? E isso vem por conta do machismo mesmo instalado, que já é cultural e que a gente a todo momento tenta desmistificar, né? Aí você disse que, né, culturalmente os homens só vão ao médico quando precisa. E quando é que precisa? Bom, ir ao médico nunca é demais, né? Então a gente não precisa esperar sentir alguma coisa para poder ir ao médico, né? A gente sempre recomenda aos homens e o urologista, ele atende homens e mulheres, né? Homens principalmente, desde crianças, desde recém-nascidos até idosos, né? Passando por todas as faixas etárias. Então nunca é tarde para ir ao médico, nunca é tarde para ir ao urologista, tá certo? O urologista, ele é responsável por cuidar da saúde do aparelho urinário, tanto de homens quanto de mulheres, e do aparelho genital masculino, de todas as doenças, principalmente as doenças de caráter cirúrgico, tá certo? Quando a gente vai falar do sistema urinário, principalmente, o urologista ele é responsável por cuidar das doenças cirúrgicas relacionadas ao aparelho urinário, e o nefrologista, que é o outro especialista, né, que cuida do aparelho urinário, ele é responsável pelas doenças clínicas do aparelho urinário. E do aparelho genital masculino, praticamente é só o urologista que mexe mesmo, né? Então, a gente recomenda que, desde pequeno, é importante que o homem vá ao urologista para poder fazer uma avaliação. Então, crianças, para poder fazer avaliação de questões como fimose, para avaliar os testículos, é muito importante fazer essa avaliação, tá certo? Então, desde novo, adolescentes para poder avaliar questões sexuais, questões relacionadas a infecções sexualmente transmissíveis, também vale para os adultos isso, e para os idosos, para as doenças relacionadas à próstata principalmente, e a outras doenças também. Mas a próstata, as doenças da próstata são muito comuns nos homens mais idosos. Então a gente recomenda para essas pessoas mais velhas que vá ao urologista pelo menos uma vez por ano, a partir dos 50 anos, se não tiver nenhuma história na família, tá certo? De doenças de próstata. E mais cedo, se já tiver doenças de próstata na família. Você citou algumas especialidades, né? Qual a diferença do urologista para o proctologista? Boa pergunta. O proctologista, ele é um médico responsável por cuidar das doenças do aparelho digestivo, principalmente das doenças do aparelho do intestino grosso e da região, né? E o intestino grosso, ele compreende ali o intestino delgado, o intestino grosso e a porção final do intestino grosso, que é o reto e as doenças anais. E por ele ser responsável por cuidar das doenças da região anal, faz um pouco a confusão com o urologista.
Porque o urologista, como ele cuida das doenças do aparelho genital masculino e ele faz a avaliação da próstata utilizando o toque retal, muitas vezes o paciente não sabe se ele deve procurar um proctologista ou se ele deve procurar o urologista. Mas são especialidades distintas, né? A proctologia, então, ela é responsável pelas doenças da região anal, como, por exemplo, hemorroidas, fístulas, fissuras anais. Normalmente é o proctologista que cuida. O urologista, ele faz o toque retal, mas com o objetivo de avaliar a próstata e de cuidar das doenças da próstata. Então, são especialidades distintas, com formações distintas. Os dois são cirurgiões, né, de formação, mas cada um abrange uma área. Recomenda-se, né? Quer dizer, você disse aí há 50 anos ou, com algum caso, 45, mais cedo, né? Mas normalmente 45, 50 anos, sempre é recomendado, né, para que os homens façam anualmente, né, o exame de PSA e toque retal. De que forma que a combinação desses dois exames podem ajudar na prevenção do câncer de próstata? Tá. Hoje, a Sociedade Brasileira de Urologia, ela recomenda mesmo, né? Então, que a partir de 50 anos, todos os homens, mesmo que não tenham sintomas, não estejam sentindo nada, que vá ao urologista pelo menos uma vez ao ano para fazer tanto o exame do toque retal quanto o exame do PSA. Esses exames, eles combinados, eles facilitam muito o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Então, o objetivo de pedir ao paciente que vá ao urologista é primordialmente para fazer esse tipo de diagnóstico. Claro que existem outras doenças que também podem ser avaliadas, e são doenças muito comuns, da próstata mesmo, né? Como uma doença que chama hiperplasia benigna da próstata, que é muito mais comum do que o próprio câncer de próstata, que dá muito mais sintomas do que o próprio câncer de próstata, mas que é uma doença benigna, que pode ser tratada com medicamentos, que pode ser tratada com cirurgia e que na maioria das vezes não traz nenhum problema, nenhuma sequela para o paciente depois desse tratamento, tá certo? Mas é uma doença benigna, é diferente do câncer de próstata. O câncer de próstata é uma doença maligna, né, que se não tratada no momento adequado, pode evoluir com metástase, né, com o câncer espalhando pelo organismo, e a região mais comum que o câncer de próstata espalha no homem, né, obviamente, é na coluna, são nos ossos, é o primeiro ponto para onde ela se espalha. Então o paciente pode evoluir com dor lombar, com fratura, né, quebra de vértebras da região da coluna, né, por conta do câncer de próstata e depois mais consequências ainda vindo inclusive a morrer por conta disso. Então, utilizando o toque retal, a gente consegue identificar nódulos, irregularidades, caroços na próstata que podem sugerir que seja por causa do câncer de próstata. E também a gente consegue ver se a próstata ela está simplesmente aumentada, e aí nesse caso seria mais associado à doença benigna da próstata, que é a hiperplasia da próstata. Veja bem, as duas doenças podem coexistir no mesmo paciente. O paciente pode ter tanto câncer de próstata quanto o crescimento benigno da próstata. Por isso, daí a importância de ir ao urologista para poder fazer a identificação e o tratamento correto. Já o exame do PSA, que é um exame feito pela análise do sangue, né? Então você colhe o sangue e dosa-se uma proteína que se chama PSA, que é uma proteína produzida pela próstata somente, e quando a gente tem doenças na próstata, essa proteína começa a ser muito mais produzida, e aí aumenta os níveis, os valores dela no sangue, né? A gente usa um ponto de corte hoje que é de 2,5. Quando esse valor está muito maior do que 2,5, a chance de ser por causa de um câncer de próstata aumenta significativamente. Então, daí a importância da gente somar os dois. Então, a gente precisa fazer tanto o PSA quanto o toque retal. Existem cânceres que não são detectados pelo PSA, que somente pelo toque, assim como existem cânceres que não são detectados pelo toque, somente pelo PSA. Então, por isso, nós precisamos combinar os dois e fazer tanto o exame do PSA quanto o exame do toque anualmente. O que é mito, o que é verdade? O senso comum diz que talvez os homens tenham muita dificuldade de querer fazer o exame de toque, por exemplo, porque afeta o desempenho sexual.
Até onde isso é mito, até onde isso é verdade? O exame do toque, ele não altera em nada no desempenho sexual, né? O mito, ele surge, a gente imagina que por conta do medo de perder a masculinidade. No momento em que é feito o toque retal, né? Por cultura, né? O homem pensa que a partir daquele momento ele não é mais homem ou deixa de ser homem, mas isso é puramente mito. O toque retal, ele não muda em nada no desempenho sexual do homem. Tá certo? Não altera a libido, não altera a ejaculação, não altera o prazer, não altera as ereções, né? Então não precisa deixar de fazer o exame do toque com esse medo, tá? Porque isso não vai ser modificado, não vai mudar em nada. Bom, estamos falando sobre a saúde do homem. Com a gente aqui o urologista, Dr. Piero Menotti Orlandi. Quero dizer que é uma prestação de serviço que estamos fazendo aqui hoje. A gente vai fazer um rápido intervalo, vamos continuar esse papo em instantes.